Vamos trazer o professor Reginaldo Nasser. Muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Adri, Rovai, Felipe, prazer estar aqui com vocês. Já peço uma coisa, sem assunto de futebol. Ah, não, eu não falo de futebol faz tempo. Sabe que eu não gosto de futebol, né, Nasser? Também não, eu nunca torci para time nenhum. Nem seleção brasileira, não me interessa mais. De vez em 4 anos a gente dá uma olhadinha, mas o time de futebol eu nunca torci, não. Gostei, é um tapete que está atrás de ti aí, Nasser? Na Turquia, cheguei faz uma semana, fui passear lá. Olha que lindo. Que legal. Lindo, lindo. A gente foi para a Turquia também. É muito... Legal. Só para Istambul, né? Istambul, né? Isso aqui eu comprei na Capadócia. Que legal. Muito massa. A cooperativa de mulheres. Olha só, que bacana. Mas olha só, não vamos falar de viagens. A gente podia até ter um programa, né, gente? Bom, só de viagem. Só de viagem, né? Eu queria um dia falar das impressões de lá. Que legal. Parte política e tal. Um dia a gente fala. Mas vamos desembarcar. Vamos falar, na verdade, eu queria começar perguntando, o Nasser, que é especialista nos Estados Unidos, né, acompanha muito, o que você está achando desse movimento do Trump, especialmente em relação à perseguição a Harvard, Nasser? A gente falou aqui ontem essa perseguição aos estudantes estrangeiros, ameaçando o corte de subsídios à universidade, agora vasculhando até redes sociais. Como que você está vendo isso? Olha, em primeiro lugar, eu procurei me informar e ver qual é a percepção também, vamos dizer, dos analistas de uma elite americana. Todos assustados, porque essas universidades de elite, ninguém nunca mexeu. Nenhum governo, obviamente os democratas apoiam, mas nenhum governo republicano, era algo intocável, né? Então está todo mundo muito assustado, né? Mas por outro lado eu diria, esse é um dos Estados Unidos, vamos dizer assim, uma parte da sociedade americana que sempre existiu. Ela está tendo voz. Ela está tendo voz por meio dessa extrema-direita. Guardadas as proporções, é a mesma coisa aqui. Essa coisa não é algo extemporâneo, está na sociedade. Eu gosto muito de filme americano, filme da década de 50, 60, tudo. E os filmes, principalmente filme de cowboy, tudo já retratavam isso daí, esse Estados Unidos, esse Estados Unidos do Trump, né? Inclusive, eu já manifestei, eu divirjo dessas coisas que tenta dizer, é nazismo, não. Os Estados Unidos tem coisa ruim antes do nazismo, não precisa copiar do nazismo, não, né? País que teve a escravidão, que teve a perseguição a negro e indígena, tudo antes de nazismo e fascismo, não precisa dessas ideologias para fazer o que eles estão fazendo. Então, tem um enraizamento muito forte na sociedade. Mas tem resistência também. Vamos pensar, né, que isso não há resistência. Então, o Trump está numa briga aí com os tribunais, né? Tribunal que dá a favor, tribunal que vai dar contra, né? Ele mexeu no vespeiro, né? Porque, como estou dizendo, Harvard e outras também são universidades de elite, né? Agora, é uma perseguição brutal, nunca antes vista nos Estados Unidos, né? As perseguições sempre foram contra os negros e indígenas. Agora está com uma parte da elite branca, né? E aí isso dá barulho, né? Mas realmente ele está entrando. E ele é assim, né? O Trump é uma tática de todos os coisas. Ele avança até onde não tem resistência. Tem resistência, para, negocia e vai adiante, né? Vamos ter 4 anos aí de muita emoção. Nasser, como é que você está vendo esse trabalho, essa atuação aí do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Olha, a gente pode. Esse é outro ponto interessante, né? Não é de agora, mas eu acho que essa atitude do Eduardo Bolsonaro, ela atingiu o ápice. O ápice do quê? Em primeiro lugar, de uma extrema-direita que tem zero de nacionalismo, né?
E essa é uma diferença da extrema-direita americana. Eu não estou elogiando aqui, mas estou constatando que a extrema-direita americana realmente é Estados Unidos em primeiro lugar. Aqui não, aqui é a mesma coisa, é os Estados Unidos em primeiro lugar. Verdade. Em termos institucionais, constitucionais, eu não tenho capacidade para dizer, mas muitos estão dizendo, acho que eu vi até o colega, o Pedro Serrano, tudo que o cara está aviltando a soberania brasileira, né? Ele está, inclusive, quer dizer, tendo o papel de instigar, né, de estimular, de insuflar os poderes legislativo, executivo norte-americano para atuar contra o Brasil. Isso aí está cada vez mais evidente. Não sei que medida pode tomar, mas eu acho que deveria ter processo de punição, seja pelo legislativo, há vários aí estudando forma de cassação, Procuradoria-Geral, quer dizer. E, claro, eu fico muito curioso também em relação aos eleitores, né? Porque como é que põe a bandeira do Brasil e os Estados Unidos, né, punindo o Brasil em primeiro lugar? Mas coisa meio estranha, né? Algo que eles já estavam fazendo quando o Trump fez as sanções, né? Apoiando as sanções do Trump, né, contra o país. Então, eu acho que também aí, Felipe, eu acho que tem um tom de desespero também, né? De espernear, de fazer da birra, né? De fazer tudo aquilo que é possível para punir Alexandre de Moraes, quer dizer, individualiza a questão. Eu acho que tem um pouco disso, né? Mas o problema é que ainda tem apoio no Congresso, né? De parte do Congresso brasileiro. Mas, enfim, isso é algo inadmissível. Tem que ser tomada alguma providência ao que ele está fazendo. Não é possível. Né? Dri? Acho que o Felipe vai fazer uma pergunta agora. Eu queria retomar a primeira pergunta sobre a interferência nas universidades, Reginaldo, porque, enfim, eu já dei aula lá, já fui visitor scholar na NIU, tenho muitos amigos estrangeiros e americanos que estão muito assustados. Mas eu não vejo isso apenas como um movimento, obviamente, contra as universidades. Tem uma simbologia muito maior. É um movimento do Trump contra tudo aquilo que é contrário à extrema-direita, e entre elas o conhecimento. Né? Ele ataca sempre a imprensa, a arte e a ciência. E essas três características estão unidas no ambiente universitário. Então tem essa parte simbólica. E parece que, às vezes, eu acho que a imprensa ignora um pouco isso e fica muito no fato. O jornalismo tem que se ater aos fatos, mas as atitudes vão além dos fatos. As atitudes vão na simbologia. E eu acho que isso tudo pode acabar sendo copiado em outros países do mundo. Isso é muito grave, é um precedente muito grave. Eu já ouvi falar disso, por exemplo, em Portugal, aquele André Ventura do Chega, eu já ouvi falar sobre interferência em universidades. Eu já vi pessoalmente ele falar sobre isso estando lá em Portugal. E o Chega teve muitos votos agora nessa eleição. Se eu não me engano, quase dobrou a sua bancada em Portugal. Lá na Espanha, o Vox já falou nisso também. Então, eu queria que você comentasse um pouco desse aspecto simbólico, porque, para mim, sempre foi sagrado isso nos Estados Unidos. Era uma das coisas que, pelo menos, dava para admirar com toda a história pior do que o nazifascismo, como você comentou, americana, ou pior, o que não dá para comparar, o que antes do nazifascismo já existia uma história muito controversa, para usar um eufemismo, nos Estados Unidos. Parece que isso sempre foi uma garantia civil muito clara. Não está mais sendo clara. E pior do que isso, está sendo utilizada simbolicamente e com expansões pelo mundo. Você concorda? Eu acho que você pegou o ponto fulcral da questão, mas é isso mesmo, porque ele é fulcral que o Trump quer atacar. Você sabe que já no primeiro governo Trump, um conjunto de acadêmicos fizeram uma pesquisa muito interessante, empírica. Eles mapearam, em termos de redes, de influência,
vários grupos de elite americana, do Bush filho, 2000, 2001, até o Trump, 2016. Né? E se você olhar ali esse mapeamento, do Bush para o Obama, meio que as coisas se mantêm. Né? Tem umas variações. Do Trump muda tudo. É outra elite. E é uma elite que você está dizendo, é uma elite, vamos dizer, bem representativa da tradição de extrema-direita, que sempre foi anti-intelectual. Né? Extrema-direita é a característica clássica, né? De atacar tudo aquilo que é produção intelectual. Veja, por isso que a questão não foi apenas mudança de governo. Né? E esse segundo governo do Trump, ele veio para arrasar. Ele veio para mostrar tudo aquilo que ele falou. Né? Então, é isso que está acontecendo. Há uma crise, na linguagem, aí, vamos dizer, de análise marxista, uma crise de hegemonia, no sentido interno também. Uma racha, um racha muito forte dentro das elites americanas. Nesse sentido, vamos estar dizendo, as universidades americanas, com todas as críticas que a gente pode fazer, elas brotaram da sociedade. A gente sabe o sistema de doações altíssimo, a gente sabe que a universidade americana tem PIB maior que muitos países. Então, é um investimento, você tem razão, foi um investimento. Agora, por outro lado, o que eu disse é que esse outro grupo, grupo que sempre existiu, não tinha forças bastante para vir contra isso. E agora eles estão manifestando força. Força relativa, mas eles estão manifestando. Então, é um ataque sistemático a toda a base, porque eles veem que isso também é uma base de poder da elite que eles combatem. Então, eles vão nos fóruns. Veja, por exemplo, todo mundo ficou assustado com a questão da ajuda humanitária, né? O sistema de ajuda humanitária dos Estados Unidos, que é um sistema de poder dos democratas. Ele foi nesse ponto também. Não é à toa que uma professora, pesquisadora norte-americana, e o livro dela foi traduzido aqui no Brasil, Barbara Walker, ela diz que os Estados Unidos caminha para a guerra civil. A Barbara Walker, eu a conhecia porque ela estudava só conflito internacional. Então, quando ela publicou dos Estados Unidos, eu estranhei. Mas é aquela análise que ela fazia de outros lugares, ela está fazendo para dentro dos Estados Unidos. Né? Então, seja, o que você está dizendo aí de Portugal, de outros países, acho que é a mesma coisa. Eles estão se fortalecendo, estão crescendo, e aqui no Brasil também. Eu acho que pode ser um outro tema aqui, mas com todo o respeito, cada vez mais eu estou preocupado com certa esquerda aqui que não está enxergando isso. Né? E que fica se dirigindo muito mais. Não estou dizendo que não deve fazer crítica, sim, ao governo Lula, perfeitamente eu faço, mas eu acho que está ultrapassando um limite aí perigoso. Então, precisa ficar atento a essas movimentações, que eles estão muito vivos e impregnados na sociedade. Essa que é a questão. Né? Estava falando aqui, quando você começa a observar os pequenos fatos que lidam, um professor que me ensinou isso, ver como é que os pequenos fatos da vida cotidiana se articulam com os grandes fatos, as grandes questões. Então, viagem agora que eu fiz na Turquia, você vê em todo lugar esse tipo de manifestação de brasileiros, né? de presença, de visão de mundo, né? de comportamento. É um comportamento sociológico. Então, ou seja, repito, nós não estamos tratando apenas de mudança de governo. Os governos estão espelhando mudanças profundas, tensões profundas na sociedade. Então, é isso que eu acho que essa extrema-direita está trazendo aí, né? Está mostrando. Né? E é uma batalha sem fim, em todos os lugares, universidade, instituições culturais, economia, claro, todos os flancos possíveis aí dessa luta aí que está se descortinando. Né? O Nasser, você estava
falando aí das questões do governo Lula e esse debate na esquerda, né? Vamos avançar um pouco nisso, né? Tem tido aí acho que é um grupo ainda muito pouco relevante, né? Mas que tem feito tem atacado mais o governo Lula do que disputado contra o fascismo e o nazismo. E faz até... Outro dia eu vi uma análise aí de uma dessas pessoas falando da Fórum, citava a Fórum, e dizia o seguinte: a Fórum, tudo que a Fórum vê tem fascista do outro lado. Bom, isso até falei, não, a análise está correta. Nós estamos vendo uma ameaça fascista na sociedade, não só no Brasil, como do ponto de vista global, né, Nasser? E óbvio que nesse ciclo de extrema-direita, me parece, eu queria te ouvir, é muito difícil você conseguir avançar pela esquerda. Sim. Né? E segurar um pouco aquilo que se tem, já nesse ciclo que a gente precisa superar, e vai superar. A história é feita de ciclos, a gente vai superar esse ciclo, não sei se vai demorar 5 anos, 10 anos, 15, mas ele será superado. Mas nesse ciclo de extrema-direita no mundo, o Brasil tem conseguido ter um presidente como Lula. Claro, tem que valorizar muito isso, imagina. Veja, acho que, em primeiro lugar, assim, gente, como eu disse e repito, eu não sou contrário a fazer crítica, não, mas eu acho que tem que ter uma régua para isso. Porque senão, de repente, você... Então, alguns que eu tenho visto aí, 90% das publicações é contra o governo Lula. Sem sentido. Então, eu, em primeiro lugar, tenho que diferenciar tática e estratégia. A gente não pode perder de vista a estratégia, que é de médio e longo prazo. Né? E essa estratégia ela pode se prolongar em virtude do quê? De resistências, de ações, né, que têm sido tomadas pela extrema-direita. Então, assim, divergir de certas táticas, para mim não tem problema nenhum. Agora, dizer que o Lula, ou que a economia sob o governo Lula é neoliberal, pelo amor de Deus, ele pode fazer algumas movimentações, né? Claro, nesse sentido, você pode ver que ele está concedendo mais ou menos, né? E a outra questão de longo prazo, a gente não pode perder isso, que governo, que país no mundo teve 5 na sequência, né? Foi interrompida por um golpe, mas ia ter 5 presidentes de esquerda. Onde é que tem isso? Não existe isso no mundo. Né? Com todo o respeito à figura agora que faleceu agora, o Mujica. Eu estou falando isso porque teve um momento, antes dele falecer, tudo que ficava comparando com o Lula. Com todo respeito, a vida dele é fantástica, um dos grandes personagens do século. Mas outra coisa ele estar no Uruguai, outra coisa é no Brasil. Imagina, a dimensão do país, a diversidade social, as classes, tudo. Então, assim, acho que precisa parar um pouco esse principismo aí e analisar melhor. Por isso que eu estava dizendo da estrutura social. Não é vontade, não é um ato de vontade. Não é voluntarismo. Tá certo? Então, acho que está tendo, como você disse, eu acho que ainda não é muito relevante em termos de vamos dizer, apoio popular, mas atrapalha. Como diz o Brizola dizia, intelectual não faz ganhar a eleição, mas faz perder. Então, é um pouco isso. Não ganha a eleição, mas faz perder. Né? Eu vou te confessar, eu estou assustado com isso. No começo eu achava interessante. Eu vou te dar um exemplo aqui, claro, na área que eu atuo mais, que é a minha posição. Assinei a carta aí para o Lula romper com Israel. Faço votos para isso. Torço para o que o Lula faça. Vou para a rua, tudo. Mas, veja, eu também entendo, eu não posso olhar para isso
que Rússia não está fazendo nada, China não está fazendo nada, quer dizer, outros países não estão fazendo nada. Então, eu preciso também equilibrar um pouco isso. Estou falando em meu nome, estou falando em nome de ninguém. Então, preciso equilibrar um pouco isso, porque o Brasil vai sair à frente. Eu queria que sim, mas eu entendo e compreender do Lula ter, vamos dizer assim, ser mais cauteloso em relação a isso. Não é que ele não apoia a questão palestina. Ele precisa ser cauteloso, porque não é fácil enfrentar o poder de Israel. Então, eu acho que é um pouco isso. Precisa ter cautela nas ações, né? Porque qualquer tipo de erro nisso é fatal. Então, eu acho que tem que ter mais esse comedimento mais exaltado, pontualmente criticar assim, as medidas do governo, não vejo problema nenhum e deve ter, mas em termos de frequência, né? Você olha, frequência, do tom, né? É um tom todo conspiratório, quer dizer, que o Lula é um traidor de classe, né? Um negócio horroroso esse negócio, né? Parece essa visão de traição de classe, né? Isso é totalitarismo, vir com essas acusações. Imagina para uma pessoa que tem a trajetória que o Lula tem, com todas as críticas ilibadas, né? Isso eu vi também, inclusive, apoiei muito a assinar aí no que eu posso, não vi de vocês, a questão da Janja. Muita gente de esquerda aí caindo nessa, de ficar criticando a Janja pela questão na China. Que idiotice é isso? Ela é uma pessoa, não posso fazer comentário em privado no jantar. Quem disse que isso? Isso não é diplomacia. Quem disse que um jantar privado é diplomacia? E o que tem em falar isso? Qual o problema da Janja se expressar? O que isso vira uma questão? Parece que a Globo News está dando a pauta para esse pessoal. Impressionante. Eu vi aí a Sinara discutindo com o pessoal. É um negócio fantástico isso aí, essas bobagens que fica discutindo. O negócio do Lula, o Lula ir lá com o Putin, qual o problema? Segunda Guerra Mundial está comemorando. Agora, os Estados Unidos, França e Inglaterra, né, as democracias ocidentais, que são responsáveis pela morte de milhões no mundo, pode cumprimentar. Não, a Rússia é ditadura. Que negócio é esse? Quer dizer, quem é o... Quer dizer, vai por essa régua de ditadura, nós vamos ficar isolados do mundo. Quem que nós vamos ter de ditadura que provocou crime? Então, há muito equívoco nessa questão de diplomacia e relações internacionais. Isso foi contaminado pela pauta liberal de direita. Está contaminado esse negócio, precisa desfazer isso. Não, e é assim, e tem essa... nada que o Lula faça é bom, assim, né? É algo que a mídia... Nada, eles estão adotando essa pegada também. Então, o Lula foi para a China, trouxe 27 bilhões de investimento, está negociando, dialogando pela paz na Ucrânia e na Rússia, sendo uma pessoa importante, mas nada é... Não, traz investimentos, tudo não é a fala da Janja. E que não tem problema nenhum. Achei muito bom a fala dela, gostei. Eu adoro a posição política da Janja, adoro. Ela é super preocupada com a questão em Gaza, com as mulheres, com as crianças. Isso não é bom? O cara vai pegar a pauta de Globo News, né? Quer dizer, então, veja agora, caiu o índice de desemprego. Caiu agora. É neoliberal isso? Desemprego é neoliberal? Eu sei, aumentou os juros, o Banco Central falava que era o Campos. Eu acho que deve discutir isso, sim, não estou contra, não, plenamente. Claro. Pelo amor de Deus. É uma discussão dentro do campo, não fora do campo. Tem que ser dentro do campo. Dentro do campo nós estamos. Isso é perfeitamente divergente. Eu realmente estou dizendo para você, eu estou meio desabafando, mas estou assustado com esse negócio. É uma discussão muito centro-acadêmico, né? Feito por pessoas que já estão numa outra fase da vida. Né? Eu entendo perfeitamente a molecada aí que está começando na política. Claro, eu faria isso. Ter um radicalismo e buscar soluções rápidas, achar que tudo se resolve com uma canetada. Mas aí tem uns velhos, fazendo isso. Lá, cara mais velho que eu, bicho. Aí não dá.
Realmente ele está. Eu não estou entendendo qual é a questão. Eu estou sendo sincero, ainda não entendi qual que é essa questão, que estão tão num momento como esse que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, né? Vê lá em Portugal, meu amigo lá há 20 anos, mais do bloco de esquerda. Um deputado. E o Chega dobrando de deputado. Chega, pela primeira vez, eu vi lá a análise, Portugal, embora seja pluripartidarismo, no fundo sempre foi bipartidário. Né? E agora o Chega a ter o mesmo número de socialistas. É isso aí. Acabou o bipartidarismo pela extrema-direita. Porque os caras que são considerados centro são de direita lá em Portugal, imagina. O Partido Socialista já é muito mais à direita que o PT. Ele fala Partido Socialista, a direita é o PT. O partido de centro, que era o CDS, sempre foi mais à direita que o PSD. Justamente. E o Partido Comunista, também que tem uma grande tradição lá, despencou, acho que estão com 3 deputados. 3. O Haddad previu isso no Brasil, né? Disse que a gente corria o risco de ter uma disputa entre direita e extrema-direita nos próximos anos. Eu não ouvi. O Haddad, numa entrevista com a Piauí, ele disse isso. O que aconteceu agora em Portugal, está acontecendo em outros lugares, na França. Então, enfim, a França, apesar que se recuperou, né, a esquerda francesa. A França foi um golpe à esquerda, né? Deram um golpe na esquerda. A esquerda ia tomar o poder. Agora, olha, a gente não adianta. O André Singer, que é um dos cientistas políticos mais brilhantes que tem, sempre ouço o que ele fala, quando ele definiu o momento certo, alguns anos atrás, o que nós temos no Brasil é lulopetismo. É o Lula. Não adianta falar. Então, portanto, vai desprezar isso? É o lulopetismo. É uma torno da figura do Lula. E vamos aproveitar que ele está aí, porque... Quando ele tiver... Exato, é o que temos para 2026. Não tem outra coisa, imagina. Não tem. Então, é muito uma situação, claro, não é desesperador, mas é uma situação difícil nós estamos passando. Não pode bobear, não pode hesitar. E tem a Alemanha ainda, né? Com a AfD, partido neonazista, gente. Neonazista. Alemanha, né? Alemanha, não. E veja, esses países aí estão imobilizam. Porque tempos atrás a gente falava de direita, a direita não mobilizava, né? Aí que está a história. Ela tinha tal coisa. Agora mobiliza, né? Mobiliza e põe gente na rua, tal, e tem um apoio econômico. Porque esse é outro problema. Falar extrema-direita. Os planos econômicos da extrema-direita é igual ao do liberal e do centro. Não tem diferença. Porque falava do Bolsonaro, mas a economia era na mão do Guedes, que é o ultraliberalismo. Então, por isso que eu divirjo um pouco dessas classificações. Porque se você olhar lá na França, na Alemanha, etc., se você colocar num quadro os temas, tem temas lá, direitos individuais, não sei o que, e os liberais da extrema-direita divergem. Mas se você colocar os temas sociais e econômicos, eles estão próximos. Que sempre o meu padrão é Globo News. Globo News e tudo. É o padrão Globo News, né? Quando é a economia, eles estão juntos. Aí tem um probleminha ali, aqui e tal, eles gostam dessas coisinhas para dizer que eles, né, não são essa turma da extrema-direita, eles se diferenciam. Mas em temas sociais, relação capital-trabalho, é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Ou seja, a extrema-direita, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em Portugal ou na Alemanha, não tem um pensamento econômico. Não tem um pensamento econômico. O pensamento econômico deles é liberal. Essa é a questão. Né? Então, as divergências se dão também em campos limitados. Aí, na França, o Macron e outros, na parte econômica e social trabalhista, eles estão com a extrema-direita, não tem diferença nenhuma, como chega em Portugal. E qual que é, assim, os caminhos que se encontra? Porque a extrema-direita está articulada globalmente, né? Eles têm uma articulação muito forte. E o campo progressista, mais democrático, que caminho você... Olha, ponto que eu, desde do golpe da Dilma, eu sou
fico abismado com esse negócio. Porque, inclusive, quando começou, no início, nos primeiros meses, tudo igual da Dilma, ninguém falava que tinha coisa internacional. Eu lembro muito bem. Aí, quando eu falava, penso que será da área internacional, está puxando brasa para sardinha. Mas é uma inversão histórica. Quer dizer, a marca do internacionalismo, na sua origem, século XIX, com Marx, depois início do século XX, a Revolução Russa, era o internacional. Era a articulação internacional. Nós não conseguimos articular com a esquerda na Argentina. Nós não conseguimos articular com as esquerdas vizinhos. Quer dizer, quanto mais não seja... Eu sempre defendo, sendo pragmático e tendo poder, nós temos que articular aquilo que for possível das esquerdas de grande potência. Para a gente ter recursos para influenciar lá dentro. Não tem. Quer dizer, há pouco tempo vieram as deputadas do Partido Democrata, que estão mais à esquerda e tal, vieram aqui, fizeram uma viagem no Brasil, mas não tem uma articulação nenhuma. Nenhuma. É péssimo isso daí. Quer dizer, isso aí foi uma marca. Lá na década de 90, inclusive, depois que originou o PT, que veio a CUT, o próprio MST, tinha uma pegada internacional forte. Tem ainda, mas diminuiu. Eu acho que a gente tem que retomar isso urgentemente. E não é só a esquerda latino-americana, a gente tem que trazer a esquerda das grandes potências que estão com a gente. Nós temos a mesma pauta, a gente deve juntar com esse pessoal. O Corbyn, o Jeremy Corbyn na Inglaterra, quer dizer, todas essas lideranças, eu não sei, não tem isso, não tem. E eles têm vamos dizer, uma atenção especial para o Brasil e para o Lula. Esse pessoal tem uma atenção para isso. Então, eu acho que isso é um ponto muito complicado, que é onde a gente deve enfrentar essa extrema-direita também nesse campo. O pessoal está dizendo, não junta nem aqui no Brasil, nem a esquerda aqui no Brasil consegue se juntar, né? Mas às vezes é mais fácil mais juntar. Fácil juntar fora. Isso. Porque aqui o pessoal fica com lente de aumento, né? Tem uma coisinha, pronto, né? De lá, não, eles estão olhando política geral, né? Políticas globais, políticas gerais, etc. Então, assim, no internacional, veja, o Lula entrando nessa coisa da Ucrânia e Rússia, tema complicadíssimo, e acho que ele entra bem. O tema de Gaza, como eu já esclareci, eu acho que ele deve ir além, mas longe de recriminar a atitude dele. Ele fez uma suspensão, pode ser pequena, tudo, e eu tenho dito, de compra de militares de Israel, está suspensa temporariamente. Mas é um precedente importante, a gente tem que olhar para isso. Bom relacionamento com a China. Veja, o Brasil está conseguindo relacionar, sim, lidar bem com os Estados Unidos nessa pressão toda. Então, eu fico abismado, quer dizer, é muita variável complicada para um país como o Brasil. Então, o Brasil não é grande potência. Então, ele está sabendo lidar muito bem com isso, Lula, muito bem. Uma correção aqui, outra ali e tal, mas tudo bem, está indo muito bem. Celso Amorim, eu não vejo grandes problemas nisso. Eu não posso apresentar pequenas divergências, né? Jogar uma lente de aumento nisso e ficar fazendo escarcéu. Não, acho que não é por aí. Muito bem, professor Reginaldo Nasser, meu amigo que sabe escolher um belo time para torcer, mas não tem dado sorte, entendeu? Coisa é sorte, nosso problema é sorte. Questão de sorte, né? E pior que eu chego lá na Turquia, os caras, Brasil, Neymar, eu falei, vai. Quero esquecer disso, o cara me lembra lá da Turquia. Calma, não, a gente vai ter esse tempo aí do Mundial aí, da FIFA, vamos voltar ganhando de todo mundo a ser arrasador. Eu acredito. Nasser, precisamos encontrar aí para tomar uma hora dessas aí. Obrigada, viu, Nasser? Até a mais, Felipão. Valeu, Obrigada, Felipe. Até a próxima também. Beijo. Tchau. Beijo. Bom fim de semana para todos.